computadora. Olá, Ricardo, tudo bem contigo? Tudo bem, Mário? Um prazer estar mais uma vez aqui nessa nossa live, falando sobre propósito, né? E esse mês, o mês dedicado à mulher, né? Estamos aí nas semanas dedicadas à mulher, onde se tem feito uma série de reflexões sobre o papel da mulher, o lugar da mulher no mundo, o lugar de fala da mulher. Eu acho que mais do que nunca é também muito pertinente que a gente trate desse assunto aqui. O que é que você acha? Sim, eu acho que é bom justamente assim, nesta data, que na verdade simboliza esta importância, né? Porque não é necessário ter um dia da mulher ou do homem para lembrarmos destas importâncias, né? Mas, no caso da mulher, sabemos que tem uma longa história, né? Para a gente ver, falar, tantas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, tanta informação, né, Ricardo? Então, que eu acho que aumenta também essa sensação de incomodidade, talvez, né? É verdade. É verdade. Eu estava dando uma olhada e vendo que, por exemplo, no campo das artes, né, uma das esculturas mais antigas é a Vênus de Willendorf, que é uma pequena obra, né, de uma escultura feminina do período do matriarcado. E aí a importância da mulher nas artes, né? Tudo começa ali nas artes, na escultura, mais especificamente, pelo símbolo feminino, pela força da mulher. É uma estátua muito pequena, mas com seios volumosos, com ventre volumoso, lembrando esse papel da mulher no mundo, né? Lembrando o papel da mãe, lembrando o papel importante da mulher como aquela que procria. Mas muito mais do que isso, né? A gente tem hoje que entender o lugar da mulher no mundo como o lugar da mulher ao lado do homem, o lugar da mulher que se destaca em todos os campos, em todas as áreas, no mundo laboral, no mundo das artes, das ciências, da religião, no mundo, né, enfim, em todos os campos onde a mulher está, ela se destaca, não é isso? E cada vez mais isso nos provoca a pensar nesse lugar da mulher do mundo e especialmente na questão do propósito, né? E cada vez mais, quando se fala em propósito, aquilo que a gente tem falado aqui em outras lives, você tem que incluir as suas relações. Então, não se pode falar em propósito se a gente não inclui o entorno, se a gente não inclui as pessoas que estão, né, no nosso entorno. Isso passa por homens e mulheres que estão presentes na nossa vida. Passa por nossas mães, passa por nossas filhas, por nossas amigas. E é incrível que a gente ainda hoje fale de uma forma tão, digamos assim, temos tanta matéria sobre a questão de feminicídio, sobre a questão de machismo, sobre essas questões que a gente supõe que já deveriam ser superadas, né? Mas que ainda hoje são presentes e quanto mais se sofisticam as leis, também se sofisticam as formas, né, perversas de se, às vezes, tratar a mulher de forma equivocada. Então, eu acho que esse é um assunto que realmente nos provoca a pensar e, nesse mês especificamente, como o professor Mário disse, não é necessário um dia para se pensar, era preciso se pensar nisso todos os dias, é preciso se tratar dessa questão todos os dias, mas, mais especificamente, pensarmos nessa questão da mulher hoje, eu acho que é muito pertinente. E quando se fala em psicologia positiva, a gente tem as nossas forças, né? As forças. E para cada força você pode ter um símbolo, né? Me veio aqui agora, professor, uma questão muito importante que seria, por exemplo, uma mulher que tem um grande propósito, que poderia tranquilamente simbolizar a força da bravura, que é a Malala,
né? A Malala, que deve ser muitas vezes citada nas lives e na nossa semana aí, durante esse mês, em muitas lives e muitas discussões. Uma paquistanesa que provavelmente vai ser presidente do Paquistão. Essa moça está se preparando para isso. Foi a mulher mais jovem do mundo, a pessoa mais jovem do mundo, aos 17 anos, em 2014, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E, insistentemente, o propósito dela é educação. Ela trabalha com o conceito de educação de uma forma muito efetiva. Ela diz, olha, a solução é a educação. Né? Uma mulher que foi de uma bravura imensa, porque ela estava num ônibus que vinha com muitas moças, e aí entrou um terrorista, né? Essa é a verdade, no ônibus e falou: quem é Malala? Se a Malala não se apresentar, eu vou matar todas as mulheres. Ela se levantou e disse: eu sou Malala. E foi aí que ela que recebeu tiros, e por muita sorte ela sobreviveu e se tornou uma pessoa muito importante no Paquistão e no mundo. Hoje ela vive num lugar desconhecido na Inglaterra, mas é uma pessoa importantíssima, com um propósito lindíssimo. Uma mulher que tem como propósito a educação, que ganha o Prêmio Nobel da Paz. Eu acho que é um assunto muito rico para a nossa live de hoje, não é mesmo, professor? Ricardo, olha, você trouxe uma enxurrada de informação muito rica, né? Até mesmo para o nosso propósito, né? No nosso propósito de falar do propósito da mulher no mundo, né? Tudo isso. E eu gostaria até de pegar alguma das coisas que você falou em um momento e que você já veio falando algumas vezes, e eu acho isso muito pertinente, né? Que é a questão da igualdade, né? Nem em cima, nem embaixo. Igual. Sabia até mesmo que, tanto nos relacionamentos afetivos, na Latinoamérica, que fala o castelhano ou o espanhol, é pareja. Pareja. A palavra no Brasil não casal. Casal. Tá. E aqui é pareja. Olha só, é ainda mais claro. Então, na questão de vermos estar um do lado do outro. E veja, Ricardo, e isto me leva muito à questão dessa igualdade, para nós entendermos por que temos que falar sobre isto, algo que aparentemente já deveria ser algo conquistado, como tantas coisas que conquistamos, como, por exemplo, não ter mais legalmente, oficialmente, escravidão, né? Superamos tantas coisas, legislamos sobre a questão de preconceito, mas são conquistas que vamos alcançando. Então, na verdade, é um pouco marcado pela história. Então, se você olhar, se vermos na história, vamos ver que na época de Roma ou na Grécia tinham deusas da guerra, tinha deusas da prosperidade, tinha a questão feminina, estava mais igual. Mas a gente parece que passou por um processo, por um modelo, não na minha opinião somente, mas que tem muito que é a questão, essa visão de um em cima e outro embaixo, sabe? Essa questão, e começar principalmente pelo que nos diferencia biologicamente, macho e fêmea. Então, nisso tudo, ou seja, para entendermos esse contexto da onde que viemos, é essa questão da designação cultural, ou do que seja, do papel que tem que cumprir a mulher e o homem. Então, com isso vai vir já modelos que temos que cumprir e estabelecido. E até mesmo o nosso sistema atual está baseado neste modelo, tá?
Então, até, essas conquistas das mulheres em função de algo mais igual e mais justo é uma ameaça ao modelo vigente. Agora, vamos pensar, estamos falando de tudo isso. Isto é o contexto, ou seja, onde eu estou. Outra coisa é que eu aceite, me submeta a este modelo. Isto é uma outra questão. Agora, também não estamos falando de um eterno rebelde brigando contra isto. Também não. Na verdade, é conviver com as diferenças. Então, hoje estamos neste momento muito rico, né, de ter posicionamento. Ricardo, você acabou de mencionar uma mulher naqueles lugares que são mais difíceis ainda, onde a Malala vive. E ela ter um posicionamento claro. Então, são esses tipos de posicionamentos que vão marcar as diferenças. E a gente também está falando de propósito. E poderíamos pensar, ou eu ou outra pessoa que vão estar nos ouvindo em uma live neste momento, em outro momento, que isso é colocado no YouTube também, e outras redes, o propósito eu posso viver no meu entorno. Eu não preciso ser um Gandhi, ou não preciso ser o Freud, ou não, para ter que deixar um propósito. Então, o propósito, de alguma maneira, nesse sentido, é pensar, como você colocou, exemplo da Malala, está pensando no geral, no outro, na verdade. Então, o propósito tem a ver com isso, é ocupar o meu lugar no mundo e deixar a minha contribuição para com os outros. E isto implica necessariamente a minha melhor versão transformada, ou seja, eu estou na minha melhor versão e eu vou entregar. E dentro disso, eu não posso deixar de lembrar a grande questão, a grande diferença, e que muitos coincidem, que até tem um corpo muito mais sofisticado que nós homens, ou da mulher, que é a questão da reprodução. Dentro disso, eu estava lendo hoje um artigo e assim pensarmos, né? Até uma coisa assim, tão horrorosa até de falar a questão sexual. O aparelho genital feminino, clítoris, é o único aparelho desenhado absolutamente para a assunção para a questão de prazer. Só cumpre isso. Mas será que não tem a ver com essa questão justamente com a função de reprodução? Que nós homens não sabemos. E olha o que implica isto, por exemplo, a dor muito grande do parto. Então, traz tudo isso, esta realidade diferente da mulher e que ela tem que assumir neste novo mundo. Então, são todas essas coisas que estamos vendo e a gente sensibilizados, né, por esta realidade que vai fazer diferença no mundo. Exatamente. E, assim como Malala, também gostaria de citar uma outra mulher importante nesse momento, uma menina, que é a Greta Thunberg, um propósito também muito claro e muito, digamos assim, humano, que é exatamente a questão da natureza, a questão de salvar a humanidade, salvar a natureza, porque ela está pensando no futuro da humanidade. Então, é uma menina com síndrome de Asperger, autista, que sofre, inclusive, o preconceito, porque, além de mulher, é menina e autista, mas com um belíssimo propósito e que tem mobilizado multidões, que tem mobilizado no mundo inteiro uma série de pessoas em torno do seu propósito, porque são pessoas alinhadas com o seu propósito. Então, quando a gente fala na Semana da Mulher e no propósito, nós temos de lembrar essas figuras emblemáticas, essas mulheres emblemáticas que nos atentam para o verdadeiro do propósito na nossa vida. É preciso que isso fique muito claro, não é isso, professor? Ricardo, e ainda você está colocando dois exemplos vivos, né, atuais, se ocupando de realidades atuais, e ainda tem uma questão muito séria.
que, se esses objetivos forem atendidos, vão nos levar a um melhor patamar de vida e de bem-estar, né? Então, se a gente for pensar nesse sentido, bem-estar, uma dos campos de estudo da psicologia positiva que vai procurar definir, ver o que é essa tal felicidade, esse bem-estar, e pegando um pouco do que você já mencionou das forças de caráter, das forças que todo ser humano tem, né? Lembrando que isto, esta classificação das forças de caráter pela psicologia positiva, seguiu a mesma linha dos catálogos das patologias, que são os DSM-4, DSM-5, né? Onde estão catalogadas as patologias mentais, comportamentais, psíquicas do ser humano. Então, inspirado por isto, também o propositor Martin Seligman, junto com Peterson, vão falar: por que nós não temos também uma definição do que funciona no ser humano? E nele vai ser classificado as forças de caráter que o Ricardo acaba de mencionar. Então, uma das definições do bem-estar, o eu daimônico, vai ter duas abordagens. A hedônica, que é o bem-estar do prazer pelo prazer, ele é momentâneo, vai ser o prazer pela comida, pelo sexo, por exemplo. E a outra é a eudaimonia, que vai falar, é o Aristóteles, que vai falar como eu posso prolongar esta sensação do prazer. E vai ser definido, tá? Você vivendo as suas virtudes, as suas capacidades, né? Então, aí juntando um pouco aonde eu quero chegar, o que Ricardo falou, mencionou essas duas mulheres, com um propósito claro. Não deve ser muito fácil, Ricardo, esta questão, esses posicionamentos. Você vai ver no caso da Greta, principalmente, né? Tentando desacreditar, falando que é um braço, é um monte de coisa, mas, por exemplo, poderíamos pensar e ser inspirados por essa finalidade. O que ela está propondo, o objetivo de cumprir, vai nos levar aos melhores patamares. Mas onde eu quero chegar é como as forças de caráter vão levar à concreção de um propósito, para que o propósito possa ser realizado. Senão a gente só fica no mundo das ideias, dos desejos, é muito bonito, sim, é necessário, mas a ação, concretamente, não tem. A ação que tem a ver, né, com a realização que é do PERMA, né, Ricardo? Perfeito, é isso mesmo. E para as forças de caráter, eu tenho feito essa disciplina em algumas universidades, e quando a gente fala em forças de caráter, eu tenho colocado um ícone, seja masculino, seja feminino, seja morto, vivo, mas geralmente eu destaco um ícone, né, para cada uma das forças. Então, a gente tem, para algumas forças, nós temos mulheres importantíssimas. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, acabou de ser beatificada a irmã Dulce, uma irmã de caridade católica, e que começou um trabalho criando um hospital, por incrível que pareça, dentro de um galinheiro, dentro de um local onde se criava galinhas. Por quê? Ela queria acolher os pobres dentro de onde ela morava, junto com um grupo de irmãs, e as irmãs disseram: mas aqui não tem espaço, não tem lugar, a única coisa que tem vazia é aquele galinheiro. Pois eu vou trabalhar naquele galinheiro. Ela preparou um galinheiro, limpou o galinheiro e começou a acolher os pobres naquele lugar. Hoje é um hospital público, um hospital que atende, é um hospital, na verdade, particular, porque vive de benefícios, ele atende muitas pessoas na Bahia, ele basicamente atende pessoas pobres, pessoas sem nenhuma condição de ser atendida, inclusive em hospitais públicos. Essa mulher foi beatificada, ela criou uma obra a partir daí, e a partir do seu propósito de cuidar das pessoas, do seu propósito de cuidar da saúde dos mais pobres, de um propósito que fez dela uma pessoa totalmente diferenciada. Então, ela era uma pessoa que ela era convidada para algumas festas, e ela disse: olha, eu não vim aqui à festa, eu vim aqui buscar os donativos que vocês vão dar para o meu hospital. Eu quero servir mais pessoas, eu quero poder ajudar mais pessoas. E ela foi uma pessoa que, ainda acamada, ela
ela fazia gestão do hospital. Esse hospital hoje é um hospital importantíssimo em Salvador. A obra dela é uma obra importantíssima. A Irmã Dulce está para o Brasil, assim como Madre Teresa de Calcutá estaria para o mundo, né? Então, são mulheres importantíssimas, mulheres que tiveram propósitos muito claros, um propósito que está ligado ao bem da humanidade e que representam essas forças. Pode tranquilamente, assim como a Malala pode representar a bravura, a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá podem representar a humildade, que é uma outra força muito importante, né? Uma força que ela é muito interior, porque a humildade e modéstia ela reflete basicamente esta questão interior e a forma como você se, digamos assim, é reconhecido no mundo, porque a força chama-se humildade e modéstia, que são duas coisas diferentes e importantes. Humildade é para dentro, a modéstia é para fora, não é? Então, são pessoas que viveram uma vida muito simples, que viveram uma vida que talvez tivessem ali, né, muito pouca coisa, mas estavam inteiramente voltadas para o seu propósito de vida. E era isso que as movia, era isso que as fazia viver a vida, né? Viver em torno do seu propósito. E muitas vezes as pessoas diziam, mas irmã, nós não podemos receber mais ninguém aqui no hospital porque nós não temos dinheiro para comida amanhã. Ela, calma, o dinheiro vai aparecer, a comida vai aparecer amanhã. No dia seguinte começava a chegar donativos, ela ligava. É uma pessoa fantástica, uma pessoa que mobilizava e tudo em torno de um propósito, que era a saúde das pessoas mais pobres, que não têm como serem atendidas em outras circunstâncias. Então, são mulheres importantes que viveram seus propósitos e que são exemplos quando a gente fala, né, de pessoas que são referências para nós hoje no mundo. Então, essas mulheres, eu acredito, professor, que são pessoas que podem ilustrar muito o nosso tema aqui, que é o tema propósito, e que podem trazer uma riqueza de reflexões muito grande para essa live e para outras lives, né, que a gente pode, inclusive, seguir falando dessas questões dos propósitos das pessoas para cada uma das forças. Essa pode ser uma das próximas razões de nossas lives. Né? Com certeza. Agora, aqui um pouco dentro disso, e que eu que vai ver, eu estava pensando nisso. Ok, temos estes exemplos destas pessoas virtuosas, né? São pessoas que viveram por um compromisso, né? Poderíamos falar que também tinham elas satisfação com isso, né, Ricardo? Então, a pergunta é, ok, mas eu não vivo hoje por um propósito maior. Ou eu poderia falar, eu sou consciente de que nível de propósito em minha vida, né? Qual é, como você mencionou, o que me motiva, o que me mexe, o que me atrai? E eu acho algo muito representativo, Ricardo, é a questão da queixa, é a questão de reclamar, é alguém que está pedindo o tempo todo, né? Aí nós temos nas emoções positivas o estar grato. Agora, mas nesta situação que sabemos que o mundo está, vou estar grato por quê? Ah, temos tantas coisas para estar grato, não? Como, por exemplo, nós não temos neve, mas temos muito calor. Por um acaso, seja, tenho a luz do sol, em princípio estou com saúde, ou seja, sempre você vai ter algo para agradecer. Então, na verdade, é notar, assumir o que está funcionando na tua vida. E desde aquele lugar que está funcionando, é você fazer daquilo teu estado, é onde você está. Porque o estado é uma maneira de eu me sentir e ser neste mundo. Tenho todos os motivos para não me sentir bem, mas também temos muitos motivos para me sentir bem. E assumir este bem, e assumir este estado para atuar aí, e aí poder doar.
Porque o outro lado é reclamar, é pedir, mas o outro lado já é doar. E doar é não esperar nada em troca. Então, uma das coisas, às vezes, que eu penso muito, e isso estamos falando de níveis de consciência, onde eu estou vivendo. Todas as pessoas podem vir num nível, e aí poder pensar, ok, qual o meu nível de consciência como pessoas, porque eu tenho muito afeto, muita gratidão. Agora, aí é algo incômodo aí começar a pensar, ok, em que nível você manifesta isto por essas pessoas? E a partir quando a gente começa a assumir, a gente vai crescendo nesta linha. É como uma espiral, né, Ricardo? Vai aumentando, vai ficando mais grande e começa a se formar um ciclo vicioso. Não, desculpa, é o virtuoso, tá? O que está funcionando está sumindo. O vicioso é aquele que está todo ruim, os céus, a vida, o dia está horrível, por que hoje eu tenho que ir a trabalhar de novo, porque não é sexta-feira, já é segunda, já é fantástico, já sou. Toda essa vida, sim, existe. Mas também tem a outra. E, na verdade, é fazer um esforço que isto seja mais consciente, mais lúcido e que a gente viva a partir dele. Estas circunstâncias que não são tão fáceis. Então, é um pouco isso também, né, Ricardo, que a gente está transmitindo nestas lives, essa questão de ir um pouco além. Por um lado, a gente está descrevendo, mas, por outro lado, compartilhando ideias de como avançar nesse sentido. E o Ricardo de Sá, um professor de psicologia positiva, ele trabalha muito com forças de caráter, e desenvolver estas forças naturalmente leva a ter uma vida com propósito e de maior bem-estar. É isso, Ricardo? Exatamente. O senhor tocou num tema, professor, que eu acho que pode ser um dos temas de uma das próximas lives, que é gratidão e propósito, não é? A relação e propósito. Seguramente esse é um dos temas de uma das próximas lives, né? Aqui as nossas lives são intermináveis, porque a gente tem sempre uma série de assuntos para tratar. Mas, de fato, eu acho que é isso, né? Também nessas mulheres todas a gente percebe essa presença da gratidão pela vida, da gratidão por tudo que elas têm e da gratidão por aquilo que elas podem fazer, né? Aqui a gente usa, eu já ouvi isso várias vezes, eu acho que é de autor desconhecido, mas diz assim, né? Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente também tem que entender, a importância da gratidão, né, para a realização dos nossos propósitos. Estamos aí nos aproximando, temos mais 2 minutos, né, mas é muito importante que nesses 2 minutos a gente volte a lembrar, né, a importância desse mês estarmos tratando da questão da mulher, do propósito. Esse foi o tema de nossa live hoje, citando algumas mulheres importantes, como Malala, como Greta Thunberg, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, que são mulheres com propósitos muito claros, muito definidos. Fico muito satisfeito, muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês e passo aí para o professor Mário para suas considerações finais. Bom, então é isto, né, Ricardo? São tantas. Um tema que eu lembrei agora nessa questão da gente viver pelo que não quer e viver pelo que quer também. Uma das nossas lives também, que é essa questão de poder viver por amor e não por medo, né? E logo vai vir a transformação disso. Então, é tudo isto. Realmente muito grato de estar participando mais desta live, né? Que é patrocinado, está sendo apoiado pelo Instituto Latino-Americano de Psicologia Aplicado, que ela é avalada pela Rede Latino-Americana de Psicologia Positiva Aplicada, RELAPA, do qual todos os membros da ILAPA fazem parte. Então, a gente está nesse movimento, né, Ricardo, cumprindo com o nosso propósito também de compartilhar mais conhecimentos científicos sobre o bem-estar e do bom funcionamento do ser humano. Então, estamos aí e mais esta quarta-feira e a seguinte a gente vai estar compartilhando mais.
Muito obrigado, Ricardo, por compartilharmos isto. Até mais. Até mais, muito obrigado a todos.